Na verdade, o que nos levou para a escola democrática foi a nossa filha, que pediu para sair da escola anterior e fez uma vivência de um dia e se encantou. Depois da gente ter visitado algumas escolas. Cada escola tem um ritual de acolhimento, então teve uma coisa de reconhecer a escola, a qualidade da escola, o jeito que acolhe e a própria administração da escola. E além disso, aí sim, a Maia ficou muito feliz quando ela teve a primeira experiência na escola democrática. Então, o que me trouxe à escola democrática foi a busca por uma escola que respeitasse todo o potencial da minha filha. Foi vontade de não repetir na educação da nossa filha o que aconteceu na minha infância. Tive uma experiência bem negativa com a escola, de me sentir preso, de me sentir extremamente disciplinado sem necessidade. A ideia de uma escola que respeita a liberdade, que estimula o potencial de cada criança, cada uma no seu tempo, sem ter um modelo pré-determinado para todas as crianças. É uma escola pequena, né? Então a gente tem a possibilidade realmente de ter um acompanhamento muito próximo dos educadores. A questão da comunidade também, do senso de comunidade. Eu cheguei primeiro na democrática como educadora e o que me levou até lá foi o percurso que eu fiz dentro da educação mesmo, os profissionais que eu fui conhecendo ao longo do caminho. E quando você está lá como educadora, querer estar lá como mãe é quase uma sequência lógica, assim, né? Porque você vê tudo que se pretende ali com as crianças e a maneira como a gente tenta interagir com as crianças, e você vê que aquilo ali é o que você quer também para os seus filhos, né? Essa possibilidade de ver a criança enquanto um sujeito integral, um ser que faz parte do seu território, já é estudado há muito tempo, mas é inovador no sentido da prática, né? Então, a gente entende tudo isso do sujeito, a gente quer trabalhar a educação de uma outra maneira, que seja mais libertária, que a gente crie sujeitos com pensamento crítico, com olhares empáticos, mas isso não é fornecido numa escola convencional. O sistema bancário de educação, o que tem de diferente lá é que a gente vai de fato para a prática. Desde o ponto da gente criar um currículo do zero, olhando ali quais são os temas, os conteúdos que a gente deveria abordar, até o dia a dia que a gente vai pensando, cara, como lidar com essa situação aqui? Como é que a gente se encontra? Como a gente está sempre discutindo no coletivo e não tentando resolver as questões individualmente. Isso entre nós educadores, entre nós pais, entre as crianças e nós. É uma escola democrática, né? Não é só de um lado que vem a decisão, não é só a escola que chega e diz agora vai ser assim. As famílias têm voz, as crianças têm voz também de escolha, elas participam ativamente das decisões. E isso faz com que se crie uma comunidade mais unida até, né? Bom, o primeiro diferencial da escola democrática é que ela é democrática. Isso pode parecer uma redundância. E não é só democrática porque a gente vive num país democrático e porque a cidadania é central, mas porque o modelo de gestão da escola é democrático. Então isso para a gente é essencial na dinâmica assim, do dia a dia, na dinâmica da interação e para formar realmente uma comunidade escolar. Né? Eu acho que para quem, como nós, defendemos uma sociedade democrática, entendemos que isso tem que ser praticado, vivido para a formação desde a base, desde a infância. E a escola democrática ela dá esse espaço, né? Essa flexibilidade de você conseguir se adequar do seu jeito ali, né? Claro que existem limites, né? Mas você é capaz de construir uma realidade, né? Pensar sobre o que me cabe, o que é justo e esse questionamento. Capacitar desde o primeiro momento para ser um construtor da realidade, sem sobrecarregar a criança, não, dando o contorno necessário para que ela tenha a capacidade dela de ser respeitada mesmo nos próprios limites, mas que ela também seja agente, que ela seja alguém que está ali sendo capaz de compor a sua realidade, não só se enquadrar, não só se moldar uma estrutura. As crianças começam a se ver enquanto sujeitos de escolha desde cedo. Isso acho que é uma coisa que a educação convencional tira um pouco da gente. Escolas diferentes como a democrática, no que pensam de pedagogia, não querem que as crianças fiquem nessa bolha. Elas querem que elas
expanda, elas querem que ela possa se comunicar com o mundo. Então, o nosso trabalho é sempre mostrando, não é para cá que você está aprendendo, não é para repetir para os seus que estão aqui junto contigo, é para ir para fora, é para ir para o mundo, para aprender a comunicar com o outro, com o que é diferente, com o que não teve acesso a isso. Como é que você ensina para uma criança de uma escola convencional como organizar uma assembleia? O que serve? Assembleia? Toda terça-feira a gente tem assembleias. A assembleia é uma reunião das crianças, que as crianças elas sentam numa mesa para discutir pautas. Essas pautas normalmente são de brinquedos que elas gostariam de ter, de coisas que elas não estão gostando, que os amigos estão fazendo com ela. Quando a gente tem essa assembleia, os educadores eles podem levar a nossa pauta para a assembleia dos adultos para eles discutirem e levarem a nossa ideia para frente. Essas pautas, a gente pode ter ideias nos outros dias. Então, a gente tem um papelzinho na parede que a gente vai lá e anota as pautas que a gente gostaria de ter. E aí, na assembleia, tem as funções também, que todo mundo escolhe. Que é uma escrever os nomes, aí as pessoas levantam a mão e ela escreve o nome. Outra é falar as pautas, né? E outra é registrar o que elas tinham decidido entre as pautas para depois mandar para a Assembleia dos Adultos. Então, assim, já estão apropriados daquilo, sabe? Expressar de um outro lugar. É o espírito científico que a gente quer, né, colocar neles. Então, se você tem isso, tem a capacidade de aprender, tem a autonomia e a autoestima para fazer isso, você faz isso em qualquer espaço. Essa segurança que ela tem, de que todas as crianças têm voz e que é democrático, e também pode ser que o que ela quer não se realize, mas se não se realiza, não se realiza através de um processo, onde todo mundo pôde falar o que achava e tal, e ela acaba compreendendo que aquilo ali não é melhor. Então isso para mim é uma aula de cidadania. É assim que a gente aprende a conviver na sociedade, sempre conversar, negociar, a levar isso para as esferas superiores, sempre mantendo a conversa, o diálogo, o que para mim é muito importante também hoje em dia nessa vida que a gente tem hoje. E que a gente se sente até, muitas vezes, incapaz de alcançar, ou sem força, sem voz, porque a gente também não está nem acostumado a ter voz. A gente não sabe por onde ir, muitas vezes. E minha filha está aprendendo isso desde pequena na escola. Outro ponto também, a relação que a escola estabelece com o entorno. Assim como tem uma vez por semana tem assembleia, eles têm uma saída por semana, né, um dia instituído para uma saída que pode ser para uma exposição, para um evento, mas que acaba sendo muito para o entorno, né, para o bairro, a rua, a Lagoa de Piratininga. Pensar que a vivência escolar dela não é só ali dentro da escola, mas é com o território, né? Com um pedaço do bairro, estabelecer relação com as pessoas, com as vendinhas, com os trajetos, né? Colocar o corpo também no bairro, na rua, também é formação de cidadania. Se vai acontecer alguma festa na escola, que tem festas regulares, comemorações regulares na escola, elas decidem que desse ano vai ser feito na rua. E para isso precisa fechar a rua, para que a escola possa abrir com segurança. Os alunos vão às casas dos vizinhos para conversar com eles, para decidir se pode fechar a rua. Ela leva essa democracia que há dentro da escola para o entorno também. Além disso, eu estudo aqui na região oceânica desde criança, eu sempre morei aqui, e eu muitas vezes tinha aula sobre a Lagoa de Piratininga, e que era muito longe da minha casa, e eu não conhecia a Lagoa de Piratininga. Quando na minha aula falava sobre a colônia de pescadores que há em Itaipu, ou a colônia de pescadores que há em Piratininga, isso para mim era só uma teoria, enquanto minha filha já fez mais de uma visita a essas colônias para descobrir como funciona localmente, o que a sociedade dali precisa, como que eles resolvem, quais são as demonstrações culturais que há. A educação física deles é feita muitas vezes no entorno também, né? As crianças vão para a praça junto com os educadores de forma segura e lá se envolvem em vários esportes, entre elas, com espaço maior do que a escola. Faz parte da experiência de estar no seu bairro, conhecendo o seu entorno e mobilizando o entorno para o bem comum. A questão da alimentação também foi uma surpresa, porque foi alguma coisa que a gente não procurou diretamente, né? Mas que a gente entendeu que o momento da alimentação, né, vai muito além ali de comer um lanche, né?
Quer dizer, tem uma pessoa encarregada, né, de estudar, preparar, e essa pessoa também é considerada pela escola como uma educadora. Isso diz muito, né, da escola. Todo dia tem um grupo de lanche que as crianças decidem na Assembleia, que já é outro assunto. Cada dia 3 crianças fazem um lanche na escola. Cada dia é 3 crianças diferentes. A gente escreve no cardápio, né? Elas cortam os tomates, as cenouras, os pepinos, cortam as frutas, né? A gente tem um monte de árvore frutífera na escola e aí a gente vai catando pelo quintal para fazer suco. Ela participar do processo e saber que quando ela está comendo, por quê, quem fez, como fez, o trabalho que aquilo deu para fazer. Além disso, o contato com os ingredientes. Até para que serve cada alimento, né? Quais os benefícios de cada alimento. Isso tudo é estudado na escola e incentiva a criança também a experimentar coisas novas, né? Todas essas etapas que estão envolvidas num lanche e que geralmente, né, as crianças pegam só ali o momento de comer, né? Na escola democrática, as crianças acompanham e participam de todas essas etapas, né? Então, acho que isso dá um sentido cotidiano do trabalho que as coisas dão. Um lanche suja louça, demanda tempo, demanda preparação, e que a criança possa aprender isso na escola ajuda, inclusive, a pensar a alimentação dentro de casa. Um diferencial muito grande da escola democrática das outras escolas é a forma como intervém em conflitos ou em frustrações das crianças. A gente tem um exemplo da nossa filha, que uma vez ela foi para a escola com um vestido de Frozen. A gente falou para ela ter cuidado, para não rasgar. Foi para a escola com o vestido e aí rasgou quando ela estava andando de Velotrol. Essa situação foi contornada de uma forma muito bonita pelos educadores, de chamar ela, costurar com ela, ver como que isso pode se transformar. E ela chegou em casa e nem comentou sobre essa situação. Para ela ficou tão resolvido a solução dada pela escola que eu tive que perguntar: e aí, o que aconteceu hoje? Mas nada mais. Até que ela disse: meu vestido rasgou, mas já tá tudo bem, já foi costurado. O preparo do educador ele é muito fundamental para a criança se sentir vista. Mas no momento que você tem que botar 20 alunos numa salinha, você é incapaz de conseguir olhar para todos eles de uma forma mais individualizada. Então eu via que as pessoas enxergavam, nessa escola mais tradicional, o Francisco ali, o incômodo dele, mas tratava de uma forma que não era uma forma que estava sendo vista. Não, vai passar, isso é só adaptação, é só... Não, vem cá, Francisco, olha aqui, um brinquedo. Sabe? Não é isso que ele quer. Ele quer ser visto real. É uma educação que constrói um não aprofundamento de relação do professor com o aluno. Na escola democrática eu já vejo que é tipo outro nível de relação que se cria, sabe? É visto um indivíduo ali com questões que são completamente diferentes do outro indivíduo ali que pode ter a mesma idade, pode estar, né? Mas ele é completamente outro ser e tem que ser tratado de uma forma diferente também, né? No tempo histórico onde o ChatGPT chega na nossa vida, essas são as crianças e esses somos nós, os adultos, os pais que estão recebendo essa tecnologia. O que pode ser mais valioso do que esse tônus de se relacionar consigo, com os outros, com o mundo e com a capacidade de criar, sabe? Não consigo ver um objeto material que possa gerar uma conquista diante da existência e da formação dele como pessoa, para além dessa educação possível. Eu fico muito feliz que ela exista e que ela existe aqui em Niterói, perto da gente.